Como você também sabe, nós estamos na campanha dos 12 dias. Agora nós vamos aqui entrar na mensagem dessa noite. E esse tema de hoje é um tema muito legal. Eu apanhei bastante e espero que você apanhe também. Mas no sentido de apanhar para o nosso bem, irmãos. Que a gente às vezes apanha da palavra e isso é muito bom. A gente precisa aprender mais da palavra todos os dias. Eu convido você já a abrir a sua Bíblia no Salmo 19. Nós vamos fazer a leitura desse salmo e vamos falar algumas coisas aqui a respeito desse tema. Nós estamos estudando durante esses 12 dias um livro do John Piper, e esse livro tem ali alguns capítulos, 10 capítulos, se eu não me engano, e todo o dia nós estudamos um capítulo. Hoje é o 5º dia e nós vamos estudar mais um capítulo. Nós já estudamos lá no primeiro capítulo. O tema é o seguinte: a felicidade de Deus, que é a base para o prazer cristão. No 2º dia, nós estudamos sobre a conversão. No 3º dia, nós estudamos sobre a adoração. Ontem, nós estudamos sobre o amor. E hoje, nós vamos estudar sobre a Bíblia, o alimento para o prazer cristão. Amém? Amanhã nós vamos falar de oração, depois de amanhã nós vamos falar sobre finanças, depois sobre casamento, enfim, tem muita coisa para vir ainda. Se você ainda não veio nos 12 dias, hoje é o 5º dia, nós vamos encerrar a campanha dos 12 dias no próximo domingo, dia 12. Então tem mais 6 dias, 7 dias para você estar vindo aí. Amém? Amanhã nós estamos aqui reunidos a partir das 19 horas. Então venha para esse momento tão especial que é essa campanha dos 12 dias. O tema de hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, que é o alimento para o prazer cristão. Agora eu falei da feijoada, que a feijoada quando você come, você fica aí alguns dias aí bem saciado, né? Talvez algumas horas, alguns dias não, né? Aí também é demais. Mas dependendo da quantidade que você comer, você fica alguns dias. O pastor comeu bastante esses dias, ficou 2 dias bem saciado, né? Então a feijoada é um alimento que sustenta bastante. E a palavra do Senhor é o nosso alimento espiritual, irmãos. Se nós não nos alimentarmos da Bíblia, da palavra do Senhor, nós vamos ficar fracos. Se você ficar um dia sem comer, beleza, você consegue, toma água. Se você ficar 2 dias, beleza. 3 dias o negócio já está tremendo, as mãos e as pernas, você já não consegue nem parar em pé. Então, se você ficar sem comer, irmão, você não consegue, a sua saúde vai lá embaixo, a sua imunidade baixa, enfim. Nós precisamos de nutrientes e alimentos para que o nosso corpo fique saudável. Temos uns mais saudáveis igual eu, mais fortinhos, né, que gostam de comer bastante. Temos outros mais fitness, igual o pastor, que come menos. Mas, enfim, todos nós precisamos de alimento, cada um com a sua estrutura, com a sua quantidade, né, irmão? Mas nós precisamos nos alimentar, porque senão nós vamos ficar doentes. E na nossa vida espiritual, se nós não nos alimentarmos, nós também ficamos doentes. Nós ficamos tristes, ficamos frustrados e até podemos ficar desanimados, irmãos. E olha lá se pode não ficar pior, ficar até desviado, se você não ler a Bíblia. Então, crente que não lê a Bíblia tem um certo risco de ficar desviado, irmão. Amém? Então, vamos aprender nessa noite a importância desse alimento tão especial que é a Bíblia. Vamos ler o Salmo 19 e após a leitura desse Salmo, nós vamos aqui falar algumas coisas a respeito desse tema. Eu vou estar usando a versão RA, e você pode acompanhar também aí no telão. Amém? Se alguém puder pegar uma aguinha lá, eu agradeço. Salmo 19 vai dizer assim, o tema: a excelência da criação e da palavra de Deus. Versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um discursa a outro dia, uma noite revela o conhecimento e a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ai, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como o herói a percorrer o seu caminho. Princípio numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Feche seus olhos por um momento, vamos orar.
Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, essa preciosa palavra que nós acabamos aqui de ler, Pai. E nós queremos nesse momento pedir a Tua orientação, Deus. Fale conosco nessa noite, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para que possamos de fato, Pai, ouvir aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos, Pai. Então, em nome de Jesus, esteja preparando nossos corações para receber a Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esse salmo é muito importante, mas eu queria focar aqui no versículo de número 7, a primeira parte, que vai dizer o seguinte. A minha Bíblia voou a folha, eu achei que eu estava errado aqui. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, se nós tirarmos a palavra lei e colocarmos a Bíblia, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela é perfeita, irmãos. Não há nenhum livro desse mundo, nós temos vários e vários livros importantíssimos, mas a Bíblia é o mais, se não o único livro perfeito. Obrigado. Se quiser profecia de casamento, tem que ser com o pastor Tiago. Mas acho que ele não quer ainda não, diz ele que vai esperar no Senhor. Então, irmãos, a Bíblia é o nosso único livro que nós podemos dizer com todas as letras, a Bíblia é perfeita. Tudo que está na Bíblia é perfeito, porque foi escrito por homens inspirados pelo Senhor. Eu gostaria também de falar uma frase aqui nesse momento de George Miller. George Miller foi um grande homem de Deus, um grande homem de fé e de oração. No final, irmãos, se der tempo, eu vou ler um testemunho de George Miller também. Mas se não der tempo, eu já li uma frase dele que também já está bom. Ele disse assim em uma das suas frases: digo com toda clareza possível, que o maior e o principal assunto com que eu deveria me ocupar todos os dias era de ter a minha alma feliz no Senhor. Olha o que ele disse. A primeira coisa com que preocupar-me não era o quanto eu poderia servir ao Senhor, mas como eu poderia glorificar ao Senhor, mas como eu poderia levar a minha alma a um estado de felicidade e alimentar o meu homem interior, ou o meu espírito. Eu vi que a coisa mais importante que tinha a fazer era dedicar-me o quê? À leitura da palavra de Deus e a meditar nela, irmãos. A coisa mais importante, George Miller disse, que ele deveria fazer na sua vida, era dedicar-se à leitura da palavra. E ele passou por 40 anos fazendo algo interessante. Ele orava todos os dias, a primeira coisa que ele fazia era orar. Por que eu disse que George Miller era um homem de fé? Se você for ver a história dele, ele tinha vários orfanatos de crianças abandonadas, ele cuidava dessas crianças, cerca de 8.000 crianças em seus orfanatos. E ele iniciava os seus dias, as manhãs, nos orfanatos, orando. E ele orava agradecendo por alimento, irmãos. Aí eu te pergunto, tinha alimento? Não. Mas mesmo assim ele orava agradecendo pelo café da manhã das crianças, sem ter um pão para dar para elas, irmãos. E poucos minutos depois de ele terminar a oração, lá aparecia o pão, lá aparecia o café, lá aparecia o leite. Então ele era um homem fiel, ele era um homem de oração. Mas mesmo assim, George Miller, ele entendeu depois de 40 anos que isso não devia ser a sua principal coisa a fazer ao amanhecer o dia, orar. Ele identificou que a primeira coisa que ele deveria fazer após levantar era ler a palavra. E depois, um testemunho que eu acho que não vai dar tempo de ler, ele disse que a partir desse dia que ele fez isso, que ele lia primeiro a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, a própria leitura e a Bíblia que ele fazia, direcionava a sua oração, e o seu dia era direcionado através da leitura da palavra. Então, um grande homem de Deus, que fez uma grande obra, ele identificou que a principal coisa que ele deveria fazer era se dedicar à leitura da palavra. Então, quando eu digo que a palavra é o nosso alimento espiritual, irmãos, é o nosso alimento. E se nós não nos alimentarmos, nós vamos ficar fracos, nós vamos padecer. Então, por isso esse tema, a Bíblia, o alimento para o prazer. Se você for fazer uma breve lembrança do que nós estamos estudando aí, se quiser voltar o vento para cá, pode voltar, que está calor, por favor. Se você for fazer uma breve lembrança do que nós estamos estudando, todos os capítulos que nós estamos vendo, irmãos, tem uma palavrinha que está sendo sempre falada, a alegria. A alegria. Deus, ele nos criou para sermos felizes, sim, e nós não temos dúvida disso.
A alegria ela tem que fazer parte da nossa vida. Então, todos os capítulos está sendo falado sobre a alegria no Senhor. Mas a única coisa que pode talvez nos tirar essa alegria do Senhor é não fazer a leitura da palavra, é não nos alimentarmos. Automaticamente, se nós não fizermos isso, nós vamos estar ficando tristes. Então, na nossa vida espiritual com Deus, uma única coisa que pode nos tirar a alegria é não ler a Bíblia. Então, se você vê alguém triste, pergunta se ele está lendo a Bíblia, irmão, porque certamente ele não vai estar lendo, não. Porque se o camarada estiver lendo a Bíblia, ele está feliz com Jesus. Amém? Então, o prazer cristão, ele consiste na nossa vida diária, na nossa vida com Deus. É normal, irmãos, mesmo nós servindo ao Senhor, nós estarmos hoje muito alegres e amanhã nós estarmos tristes por alguma coisa ou outra. Vamos substituir a palavra tristes pela palavra frustrados. Hoje nós podemos estar imensamente alegres e amanhã nós podemos estar frustrados, mesmo servindo ao Senhor, mesmo com Jesus, irmãos. E o John Piper, ele escreve uma frase interessante, que o prazer cristão está bem consciente de que cada dia com Jesus não é melhor do que o dia anterior. Às vezes nós temos eu quando li essa frase eu fiquei assim, poxa, será que ele está certo? Mas ele está certo mesmo. Ele disse que cada dia com Jesus não é melhor do que o dia anterior. Não quer dizer que hoje foi ruim, que amanhã vai ser melhor. Não, ele disse que amanhã pode ser pior. Então, cada dia com o Senhor não é melhor do que o dia de ontem. Por que nós podemos comprovar isso? Se nós formos ler Salmo 19, versículo 7, olha o que diz aí, Salmos 19, versículo 7. Cada dia com Jesus não é melhor que o dia anterior. Sabemos disso por experiência própria e sabemos pela Bíblia. Davi diz lá em Salmos 19, verso 7, a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. Se cada dia com Jesus, irmãos, fosse melhor que o dia anterior, se a vida não fosse uma ascensão constante, sem nenhum tipo de queda em nosso sentimento por Deus, não precisaríamos ser reanimados. Se eu sou feliz, então não preciso mais pedir que Deus me reanime. Então, por isso que cada dia não é melhor do que o dia de ontem. Nós podemos enfrentar várias e várias situações que vão nos deixar frustrados. E aí diz no Salmo 19, verso 7, que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a nossa alma. Eu disse que nós podemos ficar muito tristes, mas ao mesmo tempo, quando nós lemos a palavra, nós podemos ficar muito alegres, porque nós vamos ver aqui uma série de coisas que vai talvez mudar o nosso pensamento. Lá em Salmos 23 também, se nós formos observar o versículo de número 3, houve dias na alma de Davi, irmãos, na vida de Davi, que ele precisou ser reanimado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele também passou por frustrações, por tristezas. Então houve dias, e nós entendemos que Davi também teve dias ruins. E se você for observar o Salmo 19, 7 e o Salmo 23, o versículo 3, nós vamos ver isso. E as duas palavras traduzidas são a mesma coisa no original. O que diz lá no Salmo de número 23, 3? Está aí? Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se ele está pedindo para o Senhor refrigerar a alma dele, por que será? Porque ele está triste, porque ele está frustrado. Então, essas palavras são reais, irmãos, que nós estamos lendo na palavra. Então, o dia de amanhã nós não temos garantia que vai ser melhor do que o de hoje. A vida cristã normal não é um processo repetitivo. Amanhã não vai ser igual hoje, certamente não. A nossa alegria, irmãos, ela não é estática. Eu estou alegre hoje, vou continuar alegre o resto da minha vida. Se fosse assim, era muito fácil. A nossa alegria ela vai flutuar ali no momento da nossa vida que nós vamos nos deparar com alguma situação. A nossa alegria, irmãos, ela é vulnerável. E uma das formas que Satanás mais nos ataca é a nossa alegria. Satanás não quer ver nenhum cristão, nenhum filho de Deus alegre. E ele vai usar situações para atacar a sua alegria. Agora eu te pergunto, como é que você vai rebater a Satanás? Se você não estiver se alimentando da palavra. A única forma de nós debatermos com o inimigo e vencermos o inimigo é através da palavra de Deus, irmãos. Porque se eu e você não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, o inimigo não vai querer a gente alegre. Ele vai lançar dardos para nos deixar tristes, ele vai nos vencer, irmãos.
Então nós precisamos estar com a nossa palavra em dia, com a leitura da palavra de Deus em dia, porque se vier algum ataque de Satanás, nós vamos contra-atacar ele com a palavra de Deus. Assim como Jesus venceu a tentação lá no deserto. Ele venceu através do quê? Do poder da palavra. Lembram? Então nós precisamos saber disso, que Satanás ele não quer ver ninguém alegre, saiba disso. E para você se manter firme, você precisa estar alimentado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, também é muito interessante esse versículo que Paulo diz o seguinte: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores da vossa alegria. Nós devemos destacar a ideia aqui de cooperar como trabalhar junto, irmão. Se você está tendo dificuldade, é mais ou menos isso que Paulo quer dizer. Se nós estamos tendo dificuldade na leitura da palavra, vamos pedir a alguém, vamos cooperar. E o cooperar aqui, a tradução é justamente isso, trabalhar junto. Trabalhe junto com o irmão, peça a ajuda de um irmão, do pastor, enfim, olha, eu estou com dificuldade, eu quero ler, eu quero um comentário bíblico, não estou entendendo esse versículo, leia com a sua família. O Samuel falou aqui do culto doméstico, só uma irmãzinha levantou a mão, misericórdia. Então, vamos começar a fazer o culto doméstico, que é muito importante. Nós vamos fortalecer e criar barreiras de proteção na nossa família. Nós vamos estar cooperando, fazendo o que Paulo disse aqui nesse versículo. Nós vamos também estar preservando, irmãos, a nossa alegria, porque tem dias que, se você for olhar com alguma situação do seu dia a dia, você chega em casa, na sua garagem, dá vontade de você sentar lá na calçada, no gramado, na escada e ficar só chorando. Não dá vontade nem de entrar para dentro de casa, porque você está derrotado por algumas adversidades que aconteceu. Imagine se você estiver fraco, sem ler a palavra, sem alimento. Nós vamos desviar, irmão. Em nome de Jesus, que isso não aconteça, que nós estejamos com a nossa leitura diária da palavra em dias, irmãos. Porque quando nós tivermos um dia desse, que nós chegarmos em casa totalmente frustrados, que nada deu certo naquele dia, que a gente não quer nem entrar para dentro de casa, a vontade já de ficar ali na grama, na calçada, na pedra, na escada, e nem entrar, porque às vezes vai ter outra guerra lá dentro, né? Então, é nesse dia que nós precisamos ainda mais estar bem alimentados pela palavra. Então, que o nosso prazer espiritual, irmãos, o nosso principal prazer espiritual, seja ler a palavra. Orar é muito importante. Viver as maravilhas de Deus é muito importante. George Miller viveu tudo isso. Mas ler a palavra de Deus é a mais importante. Amém? Então, nós precisamos preservar a nossa alegria, irmãos. E para preservar a nossa alegria em Deus, vai exigir de nós esforço. Vai exigir algum esforço. Estou olhando o tempo. Nós precisamos nos esforçar para que nós podemos, então, deixar nossa alegria em dias, irmãos. É uma luta diária. Várias e várias situações, talvez no trabalho, vão nos deixar ali frustrados, talvez desanimados, mas nós não podemos deixar que isso venha a nos atrapalhar, irmãos. O nosso adversário, lembra que eu falei, o diabo, ele anda, nós podemos ler isso depois, ao derredor, bramindo como o leão, buscando a quem possa tragar. Satanás não está feliz com a nossa alegria, ele vai fazer de tudo para tirar a sua alegria, para tirar a alegria da sua fé. Mas tem uma situação interessante, que o Espírito Santo, ele nos deu uma arma fantástica para combater a Satanás e combater a tristeza, o desânimo, que é a espada do Espírito, irmãos, que é a palavra de Deus, amém? O Espírito Santo nos deu uma arma poderosa, essa arma chamada palavra de Deus, para a defesa da nossa alegria. Então, se você estiver triste, você estiver desanimado, você estiver frustrado, vai ler a Bíblia, que certamente a sua alegria ela vai voltar, amém? Isso é o que nós precisamos fazer. Nada melhor do que, nenhum remédio vai curar a sua tristeza, senão a leitura da palavra de Deus. Amém? Então, vamos ler a Bíblia, irmãos, vamos nos alimentar. Eu quero passar aqui rapidinho também alguns benefícios que a Bíblia traz para a nossa vida, porque você sabe que eu falei, quando nós nos alimentamos, nós ficamos saudáveis. Qual o benefício de você comer alface? Vai fazer bem para a digestão, vai fazer bem lá na hora de fazer as necessidades, enfim, tem vários benefícios, né, irmãos? Assim como se você comer todas as hortaliças, lá, os alimentos verdes, tem vários benefícios. Então, qual o benefício de eu ler a palavra de Deus? Nós vamos destacar aqui alguns deles que nós temos nesse capítulo. Olha o que diz Deuteronômio 32, de 46 a 47. Deuteronômio 32,
46 a 47. O primeiro benefício, irmãos, a Bíblia é a sua vida. Amém? A Bíblia é a sua vida. Moisés aqui nesse texto de Deuteronômio 32, 46 a 47, olha o que diz lá. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordenes a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Essa palavra não é vão, irmãos. Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos. É um dever nosso também aplicar a palavra de Deus aos nossos filhos, para que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Nós precisamos cumprir tudo que a palavra do Senhor nos ensina, porque esta palavra, irmãos, olha só o que diz aí, não é para vós outros coisa vã, antes é o quê? A vossa vida. Então, por isso que é o livro mais importante que nós precisamos ler, porque esse livro é vida, irmãos. A palavra de Deus não é algo inútil, é uma questão de vida ou morte. Se você trata a Bíblia como uma coisa vã, como uma coisa qualquer ou como um livro qualquer, você está desperdiçando vida. Não desperdice vida, porque a palavra de Deus é a vida. Então, dê mais valor à Bíblia, irmãos. O objetivo desse capítulo é que possa produzir em nós mais valor, mais amor pela palavra de Deus. Amém? Lembre-se disso. Se você trata a Bíblia como uma coisa vã, nós lemos aí, você está desperdiçando vida. Mesmo a nossa vida física, irmãos, o nosso corpo físico, ele depende da palavra de Deus, porque nós fomos criados pelo quê? Pela sua palavra. Olha o que diz aí Salmos 33, versículo 6. Salmos 33, versículo 6 vai dizer que nós fomos criados pela sua palavra. Se você está aqui hoje, saiba que você foi criado pela palavra do Senhor. O Senhor disse para que nós existíssemos, então nós fomos criados. Então nós fomos criados pela sua palavra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá em Hebreus 1, verso 3 vai dizer isso. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então a Bíblia é vida, a Bíblia é a nossa vida. E a nossa vida espiritual também começa com a palavra de Deus. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, irmãos. Tiago vai dizer isso, Tiago 1, verso 18. Ele nos gerou pela palavra do seu poder, pela palavra da sua verdade. E fostes regenerados mediante a palavra de Deus. Pedro também disse isso lá em 1 Pedro 1, 23. Vou correr um pouquinho. Fostes regenerados mediante a palavra de Deus. Então, tudo se fez através da palavra, irmãos. Tudo se fez através da palavra. Ele nos gerou pela sua palavra. Nós fomos regenerados pela sua palavra. E nós não apenas começamos a viver esta palavra de Deus, mas também continuamos a viver por ela. Nós começamos a viver através da palavra e agora nós vamos viver pela palavra. Olha só o que diz lá em Mateus 4, versículo 4, e lá em Deuteronômio 8, versículo 3 também, mas vamos ficar com Mateus 4, 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do quê? Da boca de Deus. O alimento físico é muito importante, mas nem só de pão, nem só desse alimento aí viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus está onde? Aqui, irmãos, na Bíblia. Está na Bíblia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida física ela é criada e mantida pela palavra de Deus. E a nossa vida espiritual ela é avivada e sustentada pela palavra de Deus. Nós fomos criados pela palavra, nossa vida física, nosso corpo físico, tudo se fez pela palavra de Deus. Mas a nossa vida espiritual ela é avivada e sustentada pela palavra de Deus, pela leitura da Bíblia. Então, se você está meio desanimadão aí, comece amanhã, ou se não, comece hoje. Leia a palavra, tire um tempo de leitura da palavra e você vai ver que o que nós estamos falando aqui é a realidade, irmãos. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é vida. Se nós formos aqui dar oportunidade, irmãos, para contar alguma história, algum testemunho do que a Bíblia fez na vida de vocês, certamente vai ter algum testemunho.
alguma mudança de rota depois que leu algum trecho da palavra. No livro que nós lemos aqui, nós temos uma história interessante de um homem chamado Little Bilney. Ele foi um dos primeiros reformadores da Inglaterra, lá no ano de 1945. Ele estudou direito, ele se esforçava rigorosamente pelas suas atividades, mas não havia nele vida interior, porque ele não tinha leitura da palavra. Ele era um homem formado em direito, um homem estudioso, se esforçava, mas ele não tinha uma vida de leitura da palavra, esse homem chamado Little Bilney. E um dia o Bilney ele recebeu uma tradução lá, uma Bíblia, latina, na versão latina do Novo Testamento grego de Erasmo. E olha o que aconteceu, ele recebeu esse presente de alguém lá, e ele se deparou com uma frase de Paulo, lá em 1 Timóteo 1, versículo 1, que diz o seguinte: como essa, ele deixa escrito nesse testemunho, como essa frase me trouxe paz e consolo à minha alma. Lá em 1 Timóteo 1 diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, de qual eu sou o primeiro, irmão, ou sou o principal. Essa frase isolada nesse texto que esse homem leu, pela instrução ali, a atuação de Deus, né, que eu não percebi naquele momento, alegrou tanto o meu coração, que antes estava ferido com a culpa dos meus pecados, e quase em desespero, que eu imediatamente senti um consolo e uma inquietação maravilhosos, tanto que os meus ossos feridos saltaram de alegria. Depois disso, as Escrituras começaram a ser mais agradáveis para mim do que o mel ou o favo. Então, não importa, irmãos, o grau que você esteja estudando, se você é doutor, doutorado, mestrado, enfim, magistrado, não importa o grau de conhecimento que você tem aqui nesse mundo, mas se você não tiver o conhecimento da palavra, irmãos, vai sempre existir um vazio no seu coração. O vazio da palavra de Deus não vai ser preenchido por nenhum outro estudo que você fizer, nenhuma outra faculdade que você fizer nesse mundo, nesse Brasil, enfim. Nem a faculdade lá dos Estados Unidos famosa lá, Harvard, né? Nada vai preencher o vazio que existe da palavra de Deus no seu coração. Aconteceu com o Bilney, um homem extremamente formado, doutor, advogado, direito, mas tinha um vazio que ele só foi preenchido quando ele leu a palavra do Senhor, e ela passou a fazer parte da sua vida todos os dias. De fato, irmãos, de fato, a Bíblia não é para nós ou para vós coisa vã. A Bíblia é vida. A Bíblia é vida. O alicerce de toda alegria é a vida, irmãos. Nada mais fundamental do que a própria existência, a nossa criação, nossa preservação, tudo isso se deve ao poder da palavra de Deus. Por isso, a Bíblia não é inútil, irmãos. Ela é a sua vida, o seu combustível da sua alegria. Então, o combustível da alegria do crente se chama Bíblia, palavra de Deus. Amém, irmãos? Um segundo benefício também, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus gera e conserva a vida e gera e conserva a fé. Essas coisas foram escritas de João para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Lá em João 20:31 diz isso. A fé vem pela pregação, escreve o apóstolo Paulo, e a pregação pela palavra de Cristo, está lá em Romanos 10:17. A fé que dá início à nossa vida em Cristo e pela qual continuamos a viver de ouvir da palavra de Deus. Se um dia, aliás, se você está aqui hoje, é porque um dia você ouviu uma pregação, você ouviu uma palavra de Deus que alguém falou para você. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir de quê? Da palavra de Deus, irmãos. Então a fé vem pelo ouvir. Nós vamos levar fé às pessoas através da leitura da palavra. Continuamos a viver ao ouvir da palavra de Deus. E não há alegria de verdade sem fé, irmãos. Não há alegria de verdade sem fé e sem a leitura da palavra. Que Deus nos dê esperança e nos encha de toda a alegria. Aliás, lá em Romanos vai dizer o seguinte, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo, ou de toda alegria e paz no vosso crer. Romanos 15, verso 13. Eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso da alegria e da fé. Filipenses 1, 25. De que outra maneira, irmãos, nós poderemos então conservar nossa alegria, se não for pela leitura da palavra? Não há, irmãos, nenhum outro
nenhuma outra forma de nós estarmos alegres em Deus, a não ser conservando a nossa leitura da palavra. Lá em Romanos 8, 28 também vai dizer isso, né? Há uma promessa do Senhor de que Ele fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Amém? Imagine se você está num dia tão triste e frustrado. E aí você pega a sua Bíblia e vai ler lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e daqueles que foram chamados pela sua justiça, pelo amor do seu nome. Vai mudar o seu dia, vai mudar a sua decepção. Então, por isso que é importante você estar lendo mais a palavra de Deus. Vamos correr um pouquinho aqui. Mais um benefício, irmãos. Deus concede o Espírito, isso mesmo, Deus concede o Espírito pelo ouvir da fé. A Bíblia nos ordena que nos enchemos do Espírito Santo. A Bíblia não fala? Que enchei-vos do Espírito Santo. Lá em Efésios 5, verso 18, vai dizer isso. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Como vem então o Espírito? Lá em Gálatas 3, 2, Paulo pergunta: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da vossa fé? Como é que nós recebemos o Espírito? Através das obras ou através da pregação da palavra? A resposta é muito certa, né, irmãos? Pela pregação da fé. Pregação do quê? Pregação da palavra de Deus. Amém? Então, até nisso, Deus concede o Espírito pelo ouvir da fé, pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Amém? O Espírito inspirou a palavra e por isso vai aonde a palavra vai. Quanto mais da palavra de Deus você conhece e ama, mais do Espírito de Deus você experimentará. Amém? Quanto mais da palavra de Deus você conhece e ama, mais do Espírito de Deus você experimentará. Em vez de beber vinho ou se divertir com alguma outra coisa, devemos beber do Espírito. Como nós vamos fazer isso? Deixando que Ele controle a nossa mente. Os que inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Amém? Então esse também é um benefício, que Deus concede o Espírito pelo ouvir da fé, pelo ouvir da palavra de Deus. Outro benefício, a Bíblia dá esperança, irmãos. A Bíblia dá esperança. Quantas pessoas estavam já no leito da morte, ou nos seus últimos momentos de vida ali, sem Jesus, sem a salvação, e alguém foi lá e pregou a palavra de Deus para ela, e isso mudou a vida dela, ou quem sabe, deu o direito a ela de ir à eternidade com Jesus. Então, a Bíblia, ela dá esperança. Hebreus 11, verso 1. Às vezes, a fé e a esperança são praticamente sinônimos na Bíblia. Fé é a certeza das coisas que se esperam, conforme está em Romanos 11, verso 1. Sem essa esperança, no futuro, ficamos desanimados e deprimidos. E nossa alegria, ela vai se esvair, vai se acabar. A esperança é absolutamente essencial para nós, irmãos. Nós precisamos ter esperança. Se nós vivermos sem esperança, nossa vida acabou, não é mesmo? Alegramo-nos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê? Esperança. Lá em Romanos 5, verso 3 e 4 vai dizer isso. Alegremo-nos nos sofrimentos. Até no nosso sofrimento nós precisamos nos alegrar, porque esses sofrimentos vão produzir o quê? Esperança. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, olha o que diz lá em Salmos 78, versículo 5 e versículo 7. Salmos 78, vamos correr um pouquinho, versículos 5 e 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem o que a seus filhos, para que pusessem, em Deus a sua confiança. Em outras palavras, o testemunho da lei e a palavra de Deus são alimento para a esperança dos nossos filhos, irmãos. Por isso que eu disse, nós precisamos também ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. São alimento para a esperança dos nossos filhos. A palavra de Deus, irmãos. Precisamos também fazer isso com os nossos filhos. Paulo também diz claramente lá em Romanos 15, versículo 4, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Toda a Bíblia, irmãos, tem este alvo e este poder, criar esperança no coração do povo de Deus. E quando a esperança é abundante, o coração está cheio de alegria. Se você tem esperança, o seu coração está alegre. Se você não tem, o seu coração está triste. E nós só vamos ter alegria se nós estivermos com a palavra de Deus em dia. Amém?
Outro benefício, a verdade, irmãos, vos libertará. Lá em João 8,32, você já conhece esse versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outro elemento essencial para nós estarmos alegres, nós passamos pelo encontro com Deus, e uma das coisas que deixavam as pessoas lá, alguns participantes do encontro, tristes, era a prisão. Era a prisão de quê? Do pecado, irmãos. Estavam presos no pecado ainda. E quando eles confessaram esses pecados e confessaram a Jesus, eles foram libertos. Nós passamos por um momento de cura e libertação. E isso tudo muda na vida deles a partir desse momento. Então, a verdade, ela vai nos libertar. Amém? Ninguém de nós será feliz se não for livre. Ninguém de nós será feliz se não for totalmente livre, irmãos. E onde nós encontramos essa liberdade verdadeira? Lá em Salmos 119, 45, vai dizer o seguinte: viverei em completa liberdade, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Salmo 119, 45, está na versão, na linguagem de hoje, vai dizer isso aí, ó. Viverei em completa liberdade, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Então, o cristão que segue os seus ensinamentos, lê a palavra de Deus, ele vai viver completamente liberto, irmãos. Amém? Não vai haver dúvida em seu coração. Jesus disse, eu já falei esse versículo, conhecereis a verdade vos libertará. A liberdade que ele tem em mente, irmãos, é a escravidão do quê? Do pecado, se nós formos ver o versículo 24. Nós estamos amarrados e presos ao pecado, e a verdade nos liberta disso. Amém? A liberdade também para ser santo. Por essa razão, nós devemos, irmãos, também orar uns pelos outros. Lá em João 17 vai dizer isso. Assim como Jesus orou por nós, em João 17, verso 17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é o quê? A verdade. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E como devemos, irmãos, ser vigilantes em relação a isso? Nós precisamos todos os dias nos santificar mesmo, e uma das formas de nós nos santificarmos é fazendo a leitura da palavra. Amém? Lá em Salmo 119, o versículo 11, também vai dizer um versículo muito interessante: guardo no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Eu falei no início, se nós não estivermos lendo a palavra, nós vamos ter mais facilidade em pecar, irmãos, em errar. E o salmista disse isso: eu guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 105 também vai dizer o seguinte, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, irmãos? Estão entendendo? Eu quero acelerar para passar todo o capítulo, para não ficar nada para trás, mas que você possa estar entendendo a importância de ler a sua palavra. Aí, ó, parou o tempo. Outro benefício para a gente já também caminhar para o encerramento, a Bíblia ela foi escrita para nós termos o quê? Certeza, irmão. Certeza também da nossa salvação. Apesar disso, nossa vontade pervertida e percepção imperfeita leva-nos repetidamente a ações espirituais e situações perniciosas. O dia que isso acontece não é melhor do que o dia anterior. E nós precisamos, então, de restauração e consolo. Para onde nós podemos nos voltar, então? Podemos seguir, mais uma vez, o salmista. O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. Nós lemos lá no Salmo 119, o versículo 50 e o versículo 52. O 52 vai dizer o seguinte: lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. A palavra de Deus, ela também nos traz certeza e nos traz conforto, irmãos. Amém? Outro benefício da palavra de Deus também: a Bíblia foi escrita para nos dar certeza de vida eterna. 1 João 5, versículo 13, irmãos. Os nossos fracassos, nossas aflições, as acusações de Satanás, isso tudo pode tirar nossa paz, tirar nossa alegria. Mas a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, é para te dar ainda mais certeza de quem você é e de quem você é em Deus, irmãos. Amém? Outro benefício: o maligno é vencido pela palavra de Deus. Lembra que eu falei que o diabo ele vai ficar investindo na nossa vida para tirar a nossa alegria? E ele só é vencido, irmãos, o diabo só é vencido pela palavra de Deus. O objetivo número 1, John Piper disse isso, de Satanás é destruir a nossa alegria da fé. Então,
Então, o objetivo número 1 de Satanás é destruir a nossa alegria da fé. Nós temos uma arma ofensiva para isso, irmãos, a espada do Espírito. Se você for ver lá em Efésios 6,17, vai dizer isso, que a Bíblia é a nossa espada do Espírito, a palavra de Deus. O que muitos deixam de entender, aqui tem um ponto interessante que John Piper fala, nós não podemos confundir, irmãos. Ele fala isso aqui, eu achei interessante. O que muitos cristãos deixam de entender é que não podemos puxar da bainha do outro irmão ou de alguma outra pessoa a espada. Porque às vezes se eu estiver aqui passando um aperto, eu vou correr ali no Tiago, me dá a sua espada aqui, me dá o seu conhecimento aqui para me salvar de Satanás. Não tem como fazer isso, irmãos. Eu não posso puxar da bainha do irmão a espada dele para me defender. Eu tenho que ter a minha espada, eu tenho que ter o meu conhecimento, a minha vida com Deus na leitura da palavra. O conhecimento que o irmão tem não vai me salvar, não, irmão. Não vai me ajudar a vencer o inimigo, não. Então, nós não podemos puxar da bainha do nosso irmão a espada dele. Se nós não aportarmos, não aprendemos a brani-la, a palavra de Deus não habitar em nós, lá em João 15:7 vai falar isso. Se a palavra de Deus não habitar em nós, nós não procuramos, nós a procuraremos em vão quando o inimigo a atacar. O inimigo vai nos atacar. E nós precisamos estar preparados, porque se nós não fizermos isso, João 15:7 vai dizer isso. Mas se nós a levarmos conosco, se ela viver em nós, que guerreiros valentes nós podemos ser, irmãos. Eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido quem? O maligno. Olha o que diz 1 João 2,14. Eu vos escrevi porque sois fortes. Ele fala no início, né? Filhinhos, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. Que nessa noite a palavra do Senhor possa permanecer na sua vida, amém? Possa permanecer na sua casa, na sua vida, na vida da sua família também. Porque se ela permanecer em você, você vai vencer o maligno. Amém? É João que está dizendo isso, a palavra do Senhor. Irmãos, é muito sério o que nós estamos falando. Nós precisamos aplicar a leitura da palavra de Deus. Não adianta nada eu ficar aqui esse tempo todo falando se nós não pegarmos a partir de hoje e criarmos um hábito de leitura. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Se você quer ouvir Deus falar com você, leia a Bíblia em voz alta. Amém? Que Ele vai falar com você. Tem muita gente falando assim, eu quero que Deus fale comigo. Leia a Bíblia em voz alta. Eu esqueci quem é que disse isso, mas é um pastor. Quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir claramente Deus falando com você. A palavra de Deus não é inútil, irmãos, não é algo a ser desprezado. A palavra de Deus é fonte de vida e de fé, é fonte de poder, de esperança, de liberdade, de sabedoria, de consolo, de segurança e de vitória sobre o nosso inimigo. Então, não despreze a palavra de Deus, irmãos. Assim, Salmo 119, verso 16, vai dizer o seguinte: terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da sua palavra. Nós não podemos esquecer jamais da palavra do Senhor, irmãos. Quanto eu amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Salmo 119, verso 97. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Salmo 119, verso 111. Olha quantos e quantos versículos eu estou falando aqui. E quanto esses versículos são importantes para nós, irmãos. Imagine se nós lermos isso todos os dias. Nós temos uma arma na nossa mão, irmãos. Nós temos uma arma na nossa casa. E às vezes essa arma está lá esquecida, não está sendo usada. Então use a sua espada, use a sua arma em nome de Jesus. Amém? Nós devemos então procurar ter essa alegria, irmãos, de buscar a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu para a gente já terminar? Quando o cara fala que vai terminar, o pregador, o pastor, nunca termina, né? Misericórdia. Mas agora a gente precisa terminar, né? Nós devemos jogar, irmãos, todos os dias. Lembra que eu falei do combustível? Então lembra disso. Se você não colocar gasolina no seu carro, ele não vai andar. E se você não ler a sua palavra, a Bíblia também, você não vai andar certinho não, irmão. Então, quando você estiver precisando de combustível aí no seu carro, lembre de colocar combustível também no seu corpo aí, que é a leitura da palavra de Deus. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, o prazer na palavra do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Quando que eu devo ler a Bíblia? De dia ou de noite?
De dia e de noite. É o que o Salmo está dizendo, de dia e de noite. Quando você puder, irmãos, tem que ler a palavra de Deus, lá em Salmo 1, verso 1 e o verso 2. Esse é o verdadeiro prazer, irmãos. Esse é o objetivo do nosso Senhor. Tenho-vos dito essas coisas para que a sua alegria esteja completa, e em vós o vosso gozo seja completo. Para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Não buscar a nossa alegria todos os dias na palavra de Deus significa abandonar a vontade revelada de Deus, e isso é pecado. Saiba disso. Se você não lê a sua Bíblia, você está desprezando a palavra de Deus, e isso é pecado, irmãos. Eu não quero pecar mais não, então eu vou ler todo dia minha Bíblia, amém? Que você possa fazer isso também. Sabe, o mais interessante também que o John Piper, ele relata, ele diz o seguinte: se nós não lermos a nossa Bíblia, nós estamos jogando fora tudo o que aqueles homens do passado sofreram para escrever a Bíblia. Martinho Lutero foi um deles. Você repudia ou não os seus livros e os erros que eles... Aliás, olha só, estou pulando aqui, irmãos, me perdoe. O que não tratemos a Bíblia como algo inútil, certo? Se o fizermos, estaremos nos opondo a nós mesmos e desprezando os santos que trabalharam e sofreram pela palavra de Deus. Saiba que para você ter a sua Bíblia e hoje, alguém sofreu para escrever ela, alguém morreu para que você tenha a sua Bíblia na sua mão. Pense na coragem, agora sim, de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um homem corajoso. Ele enfrentou os governantes seculares e eclesiásticos da sua época que tinham poder para bani-lo ou até mesmo executá-lo por suas opiniões sobre a palavra de Deus. Olha só a pergunta que o arcebispo Trier fez na sua última pergunta a Lutero. Um arcebispo foi lá e perguntou para Martinho Lutero: você repudia ou não os seus livros e os erros que eles contêm? Ele estava perguntando da Bíblia, irmãos. Você repudia ou não a Bíblia, os seus livros, enfim? E olha o que Lutero respondeu para esse camarada lá. Esse cara podia matar ele, irmãos. Ele poderia muito bem executar a Martinho Lutero. Olha como ele respondeu ao arcebispo lá. Martinho Lutero respondeu: como Sua Majestade e os senhores desejam uma resposta simples, responderei sem papas na língua. Enquanto eu não for convencido pelas Escrituras e pelo raciocínio claro, eu não aceito a autoridade de papas e concílios, pois vocês já se contradizem entre si. A minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Eu não posso e não quero me retirar nada dela, porque ir contra a consciência não é correto e nem sábio. Aqui estou, não posso agir de forma diferente. Que Deus me ajude. Olha o que ele diz. Vocês se contradizem entre vocês, mesmo porque eu tenho que obedecer vocês, a minha consciência manda eu obedecer a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu depois disso? Martinho Lutero sumiu. E todo mundo achou que ele tinha morrido. Mas ele não morreu não, irmãos. Só teve um camarada lá, chamado... Deixa eu ver o nome dele aqui. Depois que Lutero disse isso, ele desapareceu. E, de repente, logo depois do decreto da sua condenação, ele foi promulgado. E todo mundo achou que ele tinha morrido. Aí o grande artista lá, o Albert Durer, ele refletiu em seu diário sobre essa cena que ele viu, o Lutero respondendo lá para o arcebispo. Ele disse o seguinte no seu diário: não sei se Lutero ainda está vivo ou foi assassinado, mas de qualquer forma ele sofreu pela fé cristã. Se perdemos esse homem que escreveu com mais clareza que qualquer outro nos seus séculos, que Deus conceda o seu espírito a outro. Ó Deus, se Lutero está morto, quem agora nos explicará o Evangelho? O que não poderia ele ter escrito para nós nos próximos 10 ou 20 anos? O camarada ficou preocupado. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Lutero morreu, por que ele não pôde ficar mais tempo escrevendo para nós 10 ou 20 anos, explicando a Bíblia, irmãos? Isso aconteceu com ele. Mas Lutero não estava morto, ele continuou escrevendo por mais 25 anos depois que ele deu essa resposta para o arcebispo. E junto com os muitos reformadores audazes, ele recuperou a palavra de Deus das prisões e da tradição eclesiástica. Que possamos prezar hoje a palavra de Deus como eles, irmãos. Esses irmãos sofreram para que hoje nós tenhamos aqui na nossa mão a palavra de Deus. Que possamos brandir como eles fizeram, para eles era uma espada muito poderosa
contra o inimigo. Para esses homens, a palavra de Deus era tudo. Martinho Lutero sabia tão bem como qualquer outra pessoa que cada dia com Jesus não era melhor do que o dia anterior. E de acordo com o seu biógrafo, o Roland Bayton, ele escreveu essas famosas linhas no ano da sua pior depressão. Olha o que ele escreveu. Ele estava com depressão e ele escreveu isso aqui, irmãos. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está e vencido cairá por uma só palavra. Mesmo ele estando em depressão, ele disse isso. O grande acusador dos servos do Senhor já está condenado, e vencido ele cairá por uma só palavra, irmãos. Amém? A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus tem poder. O louvor está ok? Não está ok? Então eu vou continuar. Para nós finalizarmos agora sim, irmãos, lembra que eu falei que eu ia falar rapidinho o testemunho de George Miller? Eu falei algumas coisas, mas ele escreveu uma carta em um dos seus livros, e após eu ler esse testemunho aqui, a gente vai encerrar, tá bom? George Miller, eu já falei para vocês quem ele era. Enquanto ele morava lá em Knivesworth, agradou o Senhor ensinar-me uma verdade. Palavras de George Miller. Sem recorrer a um instrumento humano, até onde eu sei, cujo benefício não perdi, apesar de terem passado mais de 40 anos desde então, ele passou 40 anos fazendo isso, orando em primeiro lugar durante o dia. O que eu aprendi foi isso, vi claramente como jamais antes, que o maior e principal assunto com o que eu deveria me preocupar e ocupar-me todos os dias era ter a minha alma feliz no Senhor. A primeira coisa com que me preocupar-me não era o quanto eu poderia servir no Senhor, como eu poderia glorificar o Senhor, mas como eu poderia levar a minha alma ao estado de felicidade e como eu poderia alimentar o meu homem, o meu espírito interior. Isso porque eu poderia procurar colocar a verdade diante dos não convertidos, poderia procurar proporcionar benefícios aos crentes, poderia procurar trazer alívio aos desanimados, poderia, de outras maneiras, procurar comportar-me como convém, como um filho de Deus neste mundo. Mesmo assim, por não ser feliz no Senhor, não estar sendo alimentado e fortalecido em minha vida interior, dia após dia, e cuidar de tudo isso sem o espírito correto. Antes dessa época, o meu costume fora, pelo menos nos 10 anos anteriores, dedicar-me habitualmente à oração e depois me vestisse da manhã. Agora eu vi que a coisa mais importante que tinha a fazer era dedicar-me à leitura da palavra de Deus e a meditar nela para que o meu coração fosse confortado, encorajado, advertido, acusado e instruído. E assim, enquanto eu meditava, o meu coração fosse trazido à experiência da comunhão com o Senhor. Por isso comecei a meditar na palavra do Senhor desde o princípio de manhã cedo. A primeira coisa que eu fazia depois de pedir com as poucas palavras a bênção do Senhor sobre essa preciosa palavra era começar a meditar na palavra de Deus, investigando, por assim dizer, cada versículo para extrair bênçãos dele, não tendo em vista o ministério público da palavra, nem como o propósito de pregar sobre o que tinha meditado, mas a fim de obter alimento para a minha própria alma. Descobri que o resultado quase invariavelmente é que depois de uns poucos minutos, a minha alma era levada a confessar, ou agradecer, ou interceder, ou suplicar, de modo que, apesar de não me dedicar à oração diretamente, mas a meditação, ele me transformava quase imediatamente, mais ou menos, em oração. Ficou muito claro para mim que a primeira coisa que um filho de Deus tem a fazer manhã após manhã é buscar o alimento para o seu homem interior. Não é oração, mas é a palavra de Deus. E novamente, a simples leitura da palavra de Deus, para simplesmente fazê-la passar por nossa mente como água que corre num cano, mas pensando no que lemos, ponderando e aplicando em nosso coração.
George Miller está dizendo que não é para nós lermos de qualquer jeito a palavra do Senhor. É para nós lermos, estudarmos, ponderarmos, discutirmos, refletirmos sobre esse versículo. Aí no finalzinho da carta ele diz o seguinte: eu posso recomendá-lo plenamente, no temor de Deus. Que diferença quando a alma foi animada e alegrada de manhã cedo, de quando, sem preparo espiritual, o trabalho, as dificuldades, as tentações do dia me sobreviam. Ele disse que quando ele começava o dia sem ler a palavra, tudo dava errado, mas quando ele lia a palavra, tudo dava certo. Então que eu e você possamos fazer isso, assim como George Miller, assim como Martinho Lutero, assim como tantos outros homens de Deus, guardar essa palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Amém? Salmo 119, 97 diz: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. Que eu e você podemos entender isso, que precisamos meditar todos os dias na palavra do Senhor. Amém?